Olá a todos e a todas, eu sou a professora Cíntia Poças, sou bióloga e a nossa aula hoje é sobre as cadeias alimentares. Precisamos saber que o Sol é a principal fonte de energia de um ecossistema. Ecossistema é o conjunto de seres vivos e elementos não vivos de um determinado local. Pode ser desde lagos, florestas e mares, até um pouco de água acumulada numa planta, onde vivem anfíbios, algas microscópicas e etc. Plantas e algas produzem o seu próprio alimento. Elas fazem isso utilizando a água que retiram do solo e o gás carbônico que retiram do ar. Para isso, elas precisam estar na presença da luz do sol, pois é a energia do sol que permite que esse processo que chamamos de fotossíntese aconteça. Na fotossíntese é produzido gás oxigênio, água e açúcares, dentre eles a glicose, que é o principal alimento das plantas e das algas. Para fazer isso, as plantas se utilizam de um pigmento chamado clorofila. É esse pigmento que confere a cor verde das plantas e que absorve a luz solar. Chamamos todos os seres que fazem fotossíntese de autótrofos ou de seres fotossintetizantes, pois são capazes de, na presença da luz do sol, produzir o seu próprio alimento. Nesta imagem, vocês podem verificar os estômatos, que são essas estruturas que parecem uma boca que se abrem para acontecer as trocas gasosas. É pelo estômato que entra o gás carbônico e é pelo estômato que sai o gás oxigênio. Importante vocês saberem que à noite o processo se dá ao contrário. As plantas absorvem o oxigênio e eliminam o gás carbônico no processo de respiração. Mas, professora, por que estudamos a fotossíntese para entender a cadeia alimentar? Vamos saber a resposta dessa pergunta observando um exemplo. Humanos comem carne de boi, dentre outros alimentos. Bois se alimentam de pasto, de capim. O capim necessita da luz do sol para crescer e se desenvolver. Se eu não tiver a luz do sol, não tenho capim. Se eu não tenho capim, não tenho boi. E se não tenho boi, eu não consigo me alimentar de carne. Por isso dizemos que o sol fornece energia para a cadeia alimentar. Ele fornece energia luminosa, que é transformada na fotossíntese em energia química, ou seja, em alimento. Por isso dizemos que os seres autótrofos, as plantas ou as algas, são as produtoras da cadeia alimentar. Elas são a base, pois como você já viu, sem plantas, nenhum ser, herbívoro ou carnívoro, sobreviveria. Além dos produtores, nós temos os consumidores da cadeia alimentar. São os organismos que necessitam se alimentar de outros seres vivos. Eles podem ser classificados de acordo com o nível trófico que ocupam, em primário, secundário, terciário, quaternário e assim sucessivamente. Para compreendermos qual nível da cadeia trófica cada ser vivo se encaixa, precisamos conhecer os seus hábitos alimentares. Nós temos aqueles animais que são herbívoros, se alimentam somente de vegetais. Eles podem se alimentar de néctar, raiz, caule, folha, flor, frutos, sementes. Nós temos os animais que se alimentam de outros animais, são chamados de animais carnívoros. Eles podem se alimentar de peixes, aves, répteis, mamíferos, crustáceos, artrópodes de maneira geral, moluscos. E nós temos aqueles animais que são chamados de onívoros. Eles se alimentam tanto de vegetais quanto de animais. Entre os consumidores, nós temos os seres vivos que chamamos de detritívoros, que são aqueles seres vivos que se alimentam de restos de plantas e de animais em decomposição. Também são detritívoros animais que se alimentam de fezes ou excrementos de outros animais. Os exemplos mais comuns são urubus, besouros, moscas, baratas, algumas espécies de peixes e o pepino do mar. Animais, plantas mortas, fezes, urinas, folhas, galhos, outras partes de plantas e restos de alimento compõem o que é chamado de matéria orgânica. Muitos fungos e bactérias se alimentam da matéria orgânica livre no ambiente. Para se alimentar, liberam no meio em que vivem líquidos digestivos que quebram a matéria orgânica, gerando substância menor e mais simples. Essa transformação química é chamada de decomposição ou o apodrecimento.
Por essa razão, fungos e bactérias são chamados de seres decompositores. As substâncias que são originadas da decomposição da matéria orgânica servem de nutriente para outros organismos, permitindo que eles cresçam e se reproduzam. Os seres decompositores também fazem parte da cadeia alimentar. Preste atenção no vídeo a seguir, depois nós analisaremos a cadeia alimentar. Vamos fazer a análise então da cadeia alimentar que vimos. A garça está se alimentando de um peixe. Existem outras relações alimentares que não estão claras no vídeo, mas nós sabemos que elas existem. Por exemplo, o que serve de alimento a esse peixe? Vamos pegar 2 exemplos. Se esse peixe for um peixe que se alimenta de plantas, as plantas são a base da cadeia alimentar, são os produtores. Então, o peixe seria o consumidor primário. Lembre-se, quem se alimenta dos produtores é o consumidor primário. E se a garça se alimenta do consumidor primário, ela é o consumidor secundário. Já, se esse peixe se alimentou de insetos, os insetos que se alimentam dos produtores são os consumidores primários. O peixe que se alimentou dos insetos, que são os consumidores primários, passa a ser o consumidor secundário. E a garça que se alimentou do peixe, que é o consumidor secundário, passa a ser o consumidor terciário. Então, a posição do nível trófico de cada ser vivo depende do que ele está se alimentando naquele exemplo. Vejamos mais um exemplo. Aqui neste vídeo, vemos uma onça-pintada se alimentando de um jacaré. Observe. Vamos analisar então. Temos uma onça pintada se alimentando de um jacaré e temos as relações alimentares que nós não enxergamos. Esse jacaré pode ter se alimentado de outro animal. Eu imaginei que esse outro animal é um peixe e que esse peixe é um peixe que se alimentou de um molusco. E esse molusco é um molusco que se alimenta de algas. Então, as algas, neste exemplo, são os produtores da cadeia alimentar. O molusco, o consumidor primário, o peixe, o consumidor secundário, o jacaré, o consumidor terciário e a onça-pintada, o consumidor quaternário. Para a gente conseguir compreender os níveis tróficos da cadeia alimentar, a gente precisa conhecer os hábitos alimentares dos animais. Então, eu trouxe para vocês uma lista com os hábitos alimentares de alguns animais da região do Cerrado e do Pantanal. Fica aqui para vocês observarem quando precisarem. Agora, eu coloquei a disposição das imagens de uma maneira diferente. Eu penso que assim fica um pouco mais simples de entender. Lembra que foi falado lá no começo que as plantas e as algas são a base da cadeia alimentar? Elas são a parte de baixo da cadeia, elas que sustentam a cadeia. Se eu não tenho os produtores, todo o resto morre de fome, né? Além de eu não ter o oxigênio, eu também não tenho o alimento, certo? Então, imaginem, olha só, aqui a gente tem o produtor, as algas aquáticas, o molusco consumidor primário, porque está no primeiro nível acima do produtor. O peixe consumidor secundário, o
jacaré consumidor terciário e a onça-pintada como consumidora quaternária. E todos os decompositores estão permeando essa cadeia alimentar, porque a qualquer momento que esses seres vivos morrem, os decompositores entram em ação, correto? É importante vocês perceberem a direção das setas. A seta, ela sempre vai do alimento para o ser que está se alimentando. Por quê? Porque demonstra o fluxo de energia na cadeia alimentar. Os produtores utilizam da energia do sol para produzir o seu alimento. Parte dessa energia os produtores acumulam e é utilizada para o seu crescimento e desenvolvimento. Quando o consumidor se alimenta de uma planta, aproveita apenas parte dessa energia. Se o animal servir de alimento para outro, este também receberá uma quantidade menor de energia. Assim, a quantidade de energia diminui ao longo das cadeias alimentares. O caminho da energia ao longo da cadeia alimentar é chamado de fluxo de energia. Então, no caso, a energia das plantas está passando para o corpo dos moluscos. O molusco gasta um pouco no seu metabolismo, nas suas necessidades básicas para viver e armazena um pouco. Então, quando o peixe se alimenta desse animal, um pouco da energia do molusco está passando para o corpo do peixe. A mesma coisa, o peixe armazena um pouco de energia e gasta um pouco de energia, consome a energia, na verdade, para o seu metabolismo, para o seu coração bater, para ele conseguir respirar, para ele poder caçar, se alimentar. Então, quando o jacaré se alimenta do peixe, a energia do peixe passa para o corpo do jacaré. Então, a energia é maior na base e vai diminuindo conforme vai chegando no topo da cadeia alimentar. Essa foi a nossa aula sobre cadeias alimentares. Gostou? Curta, compartilha, ative o sininho e deixe o seu comentário. Até a próxima, pessoal!